Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus estava contando histórias. Jesus estava falando acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus, e para que as pessoas pudessem tentar compreender o que Jesus estava falando, Jesus ilustrava através de parábola. Ele vai dizer que o reino de Deus, ele vai ser comparado como um pai que havia dois filhos, e disse que o filho mais novo, ele não queria ficar mais na casa do pai. Ele queria viver a vida, ele queria se aventurar, e diz que esse jovem chega para o pai e diz: pai, dá a minha herança. O pai, sem problema nenhum, entrega a herança para o seu filho. Aquele filho, ele vai viver a vida, ele vai curtir, ele vai viver todos os prazeres do mundo. Por quê? Havia uma ilusão na mente dele, porque diante das oportunidades ou diante das propostas que apareciam lá fora, ele imaginava que o mundo era muito melhor do que a casa do pai. O pai aqui dessa parábola, querido, é Deus, é a presença de Deus, é os princípios de Deus. E diz que aquele jovem perdeu tudo, chegou numa miséria, numa situação de humilhação e desonra, até que um dia ele desperta, ele olha para si e imagina: o que eu fiz? Eu pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra meu pai. E aquele jovem, ele vai estar desafiado, será desafiado, querido, a vencer um conflito dentro de si. Porque agora a vergonha tomou conta, o medo, o receio do que as pessoas vão falar. Mas aquele jovem, ele toma uma atitude. Ele decide voltar. Ele decide reconhecer que ele errou, que ele pecou, que ele não deveria ter feito tudo isso. E ele volta. E quando ele volta, como está o pai? De braços abertos, pronto para amá-lo e respeitá-lo e para restituir. O que eu quero trazer nessa manhã, querido, Deus sempre nos dá uma segunda chance, mas não precisamos perder tudo que nós temos para cair a ficha que nós somos dependentes de Deus. Não precisamos passar por momentos de humilhações ou tristeza, não. Cuidado, porque aquele jovem, ele foi enganado pela circunstância ou enganado pela sua própria alma. Ele estava tomado de um sentimento que lá fora era muito melhor, que embora era a solução, e muitas das vezes não é. A solução é nós perseverarmos, resolvermos os problemas, enfrentar as dificuldades, para que a gente possa viver as promessas. Só que é interessante, porque essa parábola também diz de um filho que ficou. Mas o filho que ficou tinha uma mente de escravo. Ele era filho. Ele ficou simplesmente por obrigação e não é porque era prazeroso e satisfatório ficar na casa do pai, não. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Pessoas que estão insatisfeitas, estão na igreja simplesmente por estar, quando na verdade você é filho, você tem direito. Então chora, expõe para Deus os seus problemas, porque você estando na casa do pai, você está protegido, você está cuidado, aquilo. Você pode não estar contente, mas aquilo que você tem está protegido. Porque fora da presença de Deus você vai perder tudo. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.